Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do Elas que Correm. Hoje, como vocês podem ver, não está apenas eu e a Leda aqui. Hoje convidamos meninas, mulheres muito especiais, corredoras também, esportistas, para a gente falar um pouquinho sobre um assunto que todo mundo que participa de qualquer tipo de prova de esporte já deve ter sentido um pouquinho. O que é, Leda? Nervosismo na hora de largada. Exatamente. Então a gente vai destrinchar um pouquinho sobre esse tema e eu quero perguntar para você, Jaleda, o que você sente nesse momento atual? A gente pode até perguntar depois de outros momentos, se você já teve outros tipos de sentimento em outras provas, mas atualmente, como que você fica antes de uma largada de prova? Eu acho que assim, eu fico nervosa, mas hoje em dia eu já tenho uma relação um pouco mais saudável, assim, já é um nervosismo mais controlável, mais normal, assim, para uma competição, né? Quando eu comecei a competir, eu ficava bem nervosa, aquele nervosismo que beira, assim, não ser saudável. Hoje em dia eu já consigo ir mentalizando durante a semana, ficando mais tranquila, mas sempre rola um nervosismo, né? Eu acho que faz parte da própria competição. E você sabe dizer, às vezes, do porquê esse nervosismo? Se ele te atrapalha ou se ele é, às vezes, até bom, assim, às vezes, sentir um pouquinho de nervosismo antes da largada? Boa. Eu fiquei pensando nisso, assim, né? Eu acho que uma questão que eu coloquei muito pra mim ano passado foi isso. Tá, o que que me deixa nervosa numa competição? É tipo assim, é eu estar preocupado com o que o outro vai achar, é com cobrança de treinador. E para mim nunca foi isso. Eu acho que é muito mais eu comigo mesmo. Acho que tem essa cobrança, nós que nos cobramos. Mas para mim, eu entendi que era muito mais virar a chave da dor que eu ia viver na competição. Então, por exemplo, prova de 5 quilômetros, hoje em dia eu fico muito mais nervosa do que uma prova de 21 quilômetros. Então, e aí eu comecei a me questionar, tá, mas o que que tá... Eu acho que esse é um primeiro passo, assim, para trabalhar essa questão do nervosismo para a prova, né? O que que me deixa nervosa? Ah, tá, é a dor que eu vou viver naqueles 19 minutos que eu tô correndo? Como é que eu posso trabalhar isso nos meus treinos? Então, eu tento fazer muito isso, assim, ir trabalhando nos treinos, sabe? Eu mentalizo isso durante os treinos, não. Em tal momento da prova, eu sei que aqui vai ficar mais apertado, vai vir esse sentimento, eu sei que a cabeça vai ficar jogando contra, entende? Eu vou tentando mentalizar já no treino. Então, quando eu estou treinando, eu não estou só pensando físico ali, eu seguir a planilha, eu já vou tentando lidar com essa cabeça maluca, assim, né? Mas eu sinto que quando a gente relaxa, não sei se relaxa a palavra, mas tu vai menos pilhado para a competição, flui mais. Se eu for ver hoje a melhor marca de tempo que eu tenho nos 5K foi uma prova que eu fui. Eu esqueci o relógio nessa prova, eu estava competindo com uma outra atleta e eu vi que o nosso primeiro quilômetro tinha sido mais forte do que eu costumava correr. E eu falei, olha, de duas uma, ou eu vou quebrar, vai dar muito ruim, ou a gente vai tirar algo bom disso. E aí eu esqueci o relógio, fiz a prova e falei, eu só tenho que me segurar aqui, me manter nessa posição e no final eu luto, né? E foi isso que eu fiz. E aí quando eu cheguei, eu me dei conta do tempo. Então ali eu entrei, não sei se foi num flow, mas eu consegui desligar dessa pressão. E aí às vezes eu sinto que se eu fico muito pilhada, eu desconcentro. Legal. E para vocês têm algum relato, algum tipo de percepção, assim, antes da largada? Eu acredito que no meu caso é mais assim no sentido de alguma coisa que foge do controle, sabe? Por exemplo, eu não consegui. Eu tenho algum desconforto, alguma coisa, alguma dor, não consegui concluir. É mais um medo de não conseguir concluir. Ou no caso de provas mais curtas, é o medo, não é bem um medo, né? É só aquela insegurança de não conseguir fazer um tempo que eu já tinha estipulado na minha cabeça, mas é um negócio meu também, assim. Mas o que eu percebi que é muito isso, assim, de ser algo que foge do controle, foi na minha prova de triatlon que eu fiz, a primeira que eu fiz, eu senti muito medo, assim, de acontecer alguma coisa com a bike, ou a natação eu não consegui, como era uma modalidade nova para mim, não consegui concluir no tempo no tempo ali de corte. Foi mais nesse sentido, assim, eu fico bem nervosa, mas é mais esse medo, assim, de coisa que foge do nosso controle mesmo. No meu caso, acho que é muito como a Lu, assim, também. Eu ainda não consegui chegar no nível de ter um pódio, por exemplo, mas mesmo sendo uma atleta bem iniciante, existe esse nervosismo de
não conseguir, de não dar conta, ou acabar, sei lá, me machucando, enfim. Mas a corrida, eu sou muito da bike, né? Eu amo ciclismo, mas a corrida ela veio para minha vida de uma forma para me ensinar que eu consigo, porque eu sempre fui muito ruim no esporte na infância, então assim, eu tinha essa sensação de que eu não era boa em nada. E ao ver a minha mãe correndo, ela corre, né? E ela fez a primeira meia maratona dela, tá treinando para maratona. Então, vendo ela correr, eu me inspirei e fui tentar também. Então, a primeira vez que eu consegui o primeiro quilômetro, assim, até já veio um pouco de emoção. Foi na Via Verde, eu parei assim para chorar, a emoção veio porque eu entendi que a gente consegue, né? A partir do momento que a gente decide e coloca isso na cabeça e vai, a gente consegue. Então a corrida tem esse significado assim para mim de conseguir, de persistência e eu sou capaz. Então por isso que eu gosto muito da corrida. Uma coisa muito interessante que você trouxe, que é essa questão também do medo das coisas que a gente não tem controle, né, às vezes. Então, a bike quebra, né, e tudo. Coisas que podem acontecer que às vezes, né, até mesmo assim, cara, você às vezes sentiu uma dor de barriga no meio da corrida, assim, né, como lidar com essas situações, né. E aí você trouxe algo, Leda, que foi muito interessante, que é trabalhar justamente essas questões quando a gente treina, né. Então, se a gente tem alguma percepção diferente ali, a própria dor do meio da prova, né, de estar ali trabalhando em cima disso. Hoje eu fiz um treino muito em cima disso, assim, que era um treino progressivo, tava doendo muito, eu tinha 3 quilômetros para fazer, tava doendo muito, e eu só colocava na minha cabeça que, cara, vai ser esse vai ser o sentimento que eu vou sentir na prova. Então eu tenho que trabalhar com isso, eu tenho que estar acostumada a passar por isso. É lógico que quando a gente fala de situações, cara, a bike quebrou, algo do tipo, a gente faz o que tá dentro do possível para nada de ruim acontecer. Mas é importante, né, também a gente trazer essa consciência e refletir sobre, cara, minha bike quebrou e tal, mas não foi algo que foi culpa minha. Claro que você vai ficar chateada, tá tudo certo, né? Mas como lidar às vezes com essas frustrações, assim, né? Até quando às vezes atletas falam, cara, eu tô numa onda, tipo, ruim, negativa, às vezes a bike quebra muito, ou algo nesse sentido. Como lidar, né, com esses sentimentos, assim? É que nem o quebrar em prova, né? Também já me perguntaram isso, assim, tipo, tá, e como é que faz para não sair muito forte e quebrar? Eu já fiz isso algumas vezes. Já fui a rainha de quebrar em treino por não saber dosar força, né? Eu acho que isso é um erro muito comum nosso de quem é atleta amador. E eu acho que, assim, uma coisa é tu quebrar numa prova de 5 quilômetros, né? Então, só quebrei em prova de 5, não, já quebrei uma de 10. Mas é isso, assim, ter esse autoconhecimento também. Acho que sempre volta para essa questão do autoconhecimento. Isso é trabalhado em treino, como tu falou hoje no teu treino, né? E porque é isso, tu quebra numa prova de 5, tu quebrou no quilômetro 3, tu sabe que em 2 quilômetros acabou aquilo ali. Agora, tu trabalhar a tua cabeça para também quebrar numa prova de 10, já eu acho que entra num outro lugar, assim. Eu quebrei uma única vez uma prova de 10, e aí só o que eu pensava era assim, eu vou ter que correr lento, fora do meu ritmo, esses 10 quilômetros até fechar. Então a minha cabeça pensou muito mais em desistir nesse momento, onde frustrou o meu ego, porque eu não estava correndo no meu ritmo, do que numa prova onde eu estava com dor. Então a cabeça jogou muito mais contra. E aí na hora eu pensei, isso eu estava no quilômetro 3, assim, e a cabeça, vou desistir. E eu fiquei o tempo todo, não, eu não vou desistir, eu posso estar no último lugar lá, mas o meu nome vai estar lá. Então, às vezes não é nem sobre essa dor que tu tá vivendo, mas é essa quebra eu acho que também tu acostumar, tá, o que tu faz numa situação onde tu quebra, onde pode dar errado, tá? Eu fico me perguntando sobre isso, assim, tá, eu vou ser atleta que eu quero ser vista como a que sempre vence, que tem um bom resultado, ou eu quero ser vista, não, que massa, ela foi lá, concluiu a prova, ela superou de alguma forma, sabe? Mas enfim, foi para outro lugar agora. Não, e na verdade esse é um ponto, né, que eu ia trazer agora, que eu acho que entra um pouco nesse lugar da nossa autocobrança. Então, muitas vezes, e eu me vejo muito nesse lugar, no sentido o quanto que eu me cobro, e às vezes isso gerar uma pressão tão grande em cima de mim, e eu tá, né, super nervosa, isso, né, acabo perdendo o controle ali da atenção no momento, né, que é um ponto que a gente vai entrar daqui a pouco. Mas, e aí entra nesse lugar, né, às vezes até que você falou assim do olhar de fora,
Será que as pessoas às vezes estão olhando mesmo pra gente, assim, nesse lugar? Ou será que é a gente mesmo que tá ali, né, no sentido de como que eu gostaria de me ver, né? Então, eu já fui uma pessoa assim que, cara, a pressão pra mim era tão gigantesca a ponto de, assim, ter problemas ali voltados à saúde mental e tudo, que relaciona com a autoestima também. E, enfim, acho que a minha autoestima, muito há anos atrás, vinha muito nesse lugar da validação das coisas, então de me provar em tudo que eu fazia. Então, aí, de eu às vezes não conseguir isso começar a afetar a minha autoestima. Enfim, tudo isso foi trabalhado, mas olha como que esse rolê, às vezes, do nervosismo que a gente tem, a gente está falando, lógico, de provas, de esporte, mas isso pode se aplicar ao trabalho, a alguma prova acadêmica, ou qualquer outra coisa que a gente for fazer, ou a gente quer abrir um negócio novo. Quantos sentimentos que vêm dentro da gente para a gente fazer alguma coisa que a gente está afim, né? Então, hoje, eu acho que por ter trabalhado coisas internas minhas, então até mesmo autoestima, essa questão da validação, essa autocobrança que eu tenho, sem eu querer trabalhar essa parte do nervosismo para minha prova, eu melhorei. Então, desse olhar que você trouxe muito, né? De você estar ali, das pequenas conquistas que você tem e aquilo se transformar em algo tão poderoso, né? E que é interno. Ninguém viu se você fez 1 quilômetro, conseguiu ou não. Ninguém sabia que você às vezes não corria. Mas aquilo te preencheu de uma forma muito grande, assim. A Dani, né, quando a gente fala dessa questão de o nervosismo às vezes ser tão grande e a gente não está atento a nós, né, naquele momento, focado. Eu tenho grandes dificuldades nisso, né, às vezes de estar, tipo assim, a atenção no momento presente. O nervosismo às vezes está muito atrelado ao resultado que você quer ter. Então, como que a gente pode trabalhar essa questão de muitos barulhos externos e internos e como trazer essa essência para aquele lugar que você quer estar? Fala um pouquinho disso, Dani, para a gente dar uma luz. Então, eu vou trazer um pouquinho mais até na aula de yoga, né, com algumas questõezinhas que a gente vai trabalhar durante os asanas, que são as posturas, e também nas meditações. Uma coisa que conforta isso cientificamente o corpo é a respiração. E a respiração, eu acredito, claro, né, em todos os esportes, mas se tu não tá ritmada ali na corrida, eu não pratico corrida, mas eu sempre fui atleta desde pequena. Então, eu acredito que se tu não tá conectada ali na tua respiração, no teu ritmo, as coisas não vão fluir bem. A respiração, ela vem justamente para isso, para mandar ali pro organismo que tá tudo bem. Por mais que o clima, tudo, o ambiente, ele esteja dizendo assim, cara, sai daqui, isso aqui é perigoso para você. Porque tu tá emanando um nervosismo pro corpo e ele vai querer se defender, isso é normal, todo mundo vai ficar nervoso. Mas a respiração não, tu vai mandar ali, não, aqui tá tudo bem, a gente consegue controlar, né, a situação aqui através desse conforto que a gente manda pela respiração. E claro, né, as palavras ali de afirmação. Eu acho que todo mundo tem alguma frase, né, enfim, às vezes tem alguém que usa eu posso, ou eu consigo, ou eu mereço, né, alguma frase. E quando a cabeça tá dizendo lá assim, não, tu não consegue, tá doendo, chega. Aí tu fala, não, eu consigo. E aí tu se mantém naquele ritmo. E assim, pra mim, acho que o que mais importa também é tu gostar muito da prática que tu tá fazendo. Porque se às vezes tu vai num esporte que tu não gosta, aquilo, tu vai terminar aquilo e fala assim, meu Deus, o que eu vim fazer nesse lugar, né? Mas se tu tá num lugar que tu se dedicou, treinou, fez a prática e tu tá concentrada contigo mesmo naquele ambiente, por mais que tenha um monte de pessoas, aquilo vai fluir de uma forma muito boa e por mais que tu não consiga uma premiação, às vezes aquela premiação que queria, tu vai sair feliz porque tu fez o que tu treinou para fazer, né? Então acho que é isso que eu depois vou elaborar um pouco com a prática de yoga, né, que a gente vai trazendo um pouquinho disso, mas acho que essa é a forma mais consciente de a gente ir controlando o nervosismo, porque ele é muito importante também, porque ele nos impulsiona numa competição. Isso todo mundo vai ter, se alguém chegar e falar assim, não, eu não fico nervoso, a pessoa tá se auto-sabotando.
Porque fisiologicamente todo mundo vai ficar nervoso em qualquer estado. Às vezes eu vou, sei lá, apresentar um trabalho na faculdade, ou eu vou dar, que nem eu vou dar uma aula de yoga, né? Eu vou falar aqui num podcast, né? Então tudo vai vir dessa forma, porque cada um tem suas questões internas também, né? Que vai trabalhar ali automaticamente. Mas se a gente entrar para dentro de si e ver tudo o que ali precisa encaixar, as coisas vão fluindo um pouquinho mais natural. E aí, em vez de o nervosismo atrapalhar, ele vem como um amigo para ajudar a impulsionar numa prova. Eu não costumo correr provas longas. Na verdade, eu comecei na corrida mais como uma diversão. E aí depois eu tomei gosto e comecei naquela competição comigo mesma. Se eu corri 1 quilômetro, eu corro 2. Se eu corri 2, eu corro 5. E agora, se eu corro 5, eu corro 21, né? Que eu acho que é um passo ali já pertinho do outro. Mas as provas eu ainda fico nessa quilometragem baixa. Nunca corri uma prova de 10. Mas entrando no que a Dani falou, as palavras de afirmação é o que sempre me fizeram finalizar, chegar na linha de chegada, porque ali no quilômetro 3 é muito a chave da virada, do se eu vou conseguir ou se eu vou ter que desistir. E aí ou falta ainda 2 quilômetros, ou meu Deus, eu já corri 3, então são só mais 2, eu já estou ali para finalizar. E geralmente eu consigo seguir essas palavras, né? E aí a gente vai, e quando chega no quarto, tá melhor ainda, porque só falta mais um. Quando acaba, a gente quase morre e depois fica, meu Deus, que bom que eu vim para essa prova, que bom que eu não desisti no 3º km, porque deu tudo certo e a sensação do pós é maravilhoso e eu acho que é isso que me fez continuar na corrida e eu acho que é o que faz a grande maioria gostar tanto desse esporte, que é aquela sensação maravilhosa que a gente sente depois. Acho que é muito massa isso que a Jéssica traz, porque eu já ouvi uma galera falando, mas tu corre só por diversão, para amadorismo, então tu ficar nervosa faz sentido. E, cara, eu acho que, assim, o nervosismo, ele existe tanto, sei lá, pra Bia e pra mim, que a gente vai pra uma prova, sim, pra competir, a gente gosta de competir, quanto pras outras meninas, pra galera que também tá indo pra uma prova e tá lá por algum objetivo, sabe? Eu acho que o nervosismo faz parte, porque a prova também é esse lugar pra você lidar com o nervosismo. Uma coisa é claro, né? Tu tem um nervosismo a ponto de que tu tem uma crise de ansiedade. Aí já é um outro caso, mas assim, eu acho que, cara, é uma prova. Que nem quando a gente estava lá na escola, que tinha a prova de matemática e a gente se preparava para aquele momento. Eu acho que a prova tem que ser esse lugar onde a gente sai da nossa zona de conforto, sabe? Independente do teu objetivo na corrida. E acho que como a Jéssica falou, assim, eu também vim pra corrida. Hoje eu tô competindo, mas eu vim pra corrida por ser um esporte tão mental. E é incrível essa sensação. É incrível, né? Os treinos de tiro são isso. Você tá lá, você não sabe se você vai sair vivo daquilo. Eu amo treino de tiro de intensidade. E o pós é maravilhoso, que você venceu. Então, tu sai com uma autoestima daquilo ali, que você dominou a sua dor. Acho que a corrida traz esse sentimento único, assim. E é o que eu amo também. Então, eu acho que o nervosismo é um lugar comum, tanto para quem tá competindo, quanto para alguém tá lá. Porque alguém que tá numa prova tá por um objetivo lá. Seja correr os seus primeiros 5 quilômetros, seja correr abaixo do pace 6. Cara, isso também é uma evolução, sabe? E às vezes eu sinto que há um julgamento. Nossa, mas tá pensando em pace, tá nervoso, será que é pra tanto? Cara, eu acho que isso diz algo também, sabe? Super. Não dá pra cair nesse outro lugar. E Assim. por que não, né? Você se desafiar também, né? Sem, né, mostrar mais tipo de, né, tá afim, que nem você falou, de querer correr uma distância um pouquinho a mais do que você já correu, né? Que você também entrou nesse lugar. Vocês duas, né, falaram da questão da palavra de afirmação e ela tá muito linkada a questões de tomada de decisão, principalmente quando nossa cabeça tá no, tipo, chega, para, porque a nossa mente também entra num lugar de fadiga, né? Então, porque, tipo, o corpo tá toda hora mandando pra ele, para, pelo amor de Deus, vai. E aí você tem que estar muito nesse lugar de não usar a palavra de afirmação. É uma estratégia também. E eu converso muito com o meu treinador, né? Eu já trabalhei, na verdade, numa empresa de tecnologia voltada a treinamento cognitivo. E tem essa questão de tomada de decisão e que ela é treinável. Na questão dos treinos, né? De você estar ali trabalhando em cima daquela zona que não é confortável para você,
você não trabalha só o seu corpo, mas de fato você deixa o seu cérebro mais resistente para aquilo. Então, até mesmo palavras de afirmação é uma estratégia. Existem outras, uma delas, que nem você falou, é a respiração, que a gente vai viver isso um pouquinho hoje, para, por exemplo, trabalhar o nervosismo na hora da prova. Então, qual que é a decisão que eu vou tomar naquele momento para aquela situação que eu estou tendo? Quanto mais a gente toma consciência desses momentos, trabalha em cima disso, mais fácil com o tempo vai ficando da gente... tô com dor, pá, já é isso aqui, tá. Porque ela também é um gasto de energia, principalmente quando você fica muito tempo. Então, além do físico, olha só, a gente também treina o nosso cérebro. Esse é um lugar que, apesar de estar competindo há um tempinho, para mim ainda é uma questão, assim, o meu mental, né? Eu ainda tô trabalhando nisso. A gente fez um treino recente juntas, assim, e a Bia ali com a cabeça, com o mental, por um momento eu desconcentrei, não aguentei o ritmo, mas é isso, assim, é cabeça, trabalhar a cabeça, para lidar com o desconforto. Exato, e que bom que você viveu isso num treino, né? Exatamente. E se isso acontecer numa prova, como é que você vai lidar? Então, assim, você já teve essa percepção, levou isso para casa, refletiu. Então, isso é muito legal. E eu acho que, assim, é uma bagagem, né? É o lastro da corrida, porque eu gosto de treinar com quem já está há bastante tempo na corrida também. É muito legal ver quem já está ali há bastante tempo e é outra cabeça. Tá, mas e a dor? A dor, tu não pensa nela, né? Pensa, mas às vezes lida de uma forma um pouquinho melhor. É um perfil também de quem já foi atleta a vida inteira, né? Às vezes não foi corredor, mas foi atleta em outro esporte. Então já tem a cabeça preparada para isso, né? Total. Eu vejo por mim, assim, que como eu fui sedentária a vida inteira, então eu tô aprendendo agora a ter essa vivência, assim, de por mais que seja atleta amador, mas é tudo que vai mudando, né? Então a cabeça ainda também, para mim, é um desafio. Além do físico, o mental, para mim, é o pior. Eu acho que a gente vai ficando mais prático. Eu me sinto mais resolutivo hoje em dia com o esporte. O esporte me ajuda como pessoa nisso. Eu sempre fui uma pessoa que às vezes eu ficava muito no plano das ideias, teorizando muito. Hoje eu sou muito mais pragmática e mais resolutiva. Tá, a gente tem um problema e a corrida ensina muito isso, né? Cara, tu tem um problema e tu tem uma solução para isso. Tu vai resolver isso. Então, isso é muito legal, como o esporte vai mudando quem a gente é. Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês estavam falando da questão externa, né, que às vezes deixa nervoso, tudo. E uma coisa que o pessoal tende a fazer no esporte é desenvolver um ritual antes de prova, para trazer justamente para esse ambiente mais seguro, para estar focado, para entrar em alta performance. Eu queria saber se cada uma tem um ritual como é, se pudesse compartilhar com a gente. Assim, Henrique sabe, né? Mas eu sou uma pessoa bem sistemática nesse lugar. Então, o meu ritual que eu faço, na verdade, para todos os treinos, cara, não é nada demais. É tipo assim, tanto tempo antes que eu tenho que acordar, antes de fazer o meu exercício, o que eu vou comer antes da prova, tipo de roupa que eu gosto de usar, como que até eu me arrumar. Então, cara, né? Tipo, de repente, a gente começou a ver nas redes sociais esse hype, digamos assim, do skincare pré-treino. A gente pode levar para um lugar da estética, mas a gente pode levar para aquele lugar que, cara, é o momento que eu tô atenta comigo mesma. No sentido de, sei lá, do protetor solar com cor que eu passo, do blush e tudo, e do quanto que aquilo vai me deixando bem. Então, eu acho que entra muito nesse lugar. Assim, eu sempre gosto de trazer tudo que é a parte de roupa, cabelo, a parte estética, eu acho que ele tá muito nesse lugar, assim, né? Então, o que você gosta de usar, fazer, que te deixa confortável, te deixa bem, te deixa confiante? Na verdade, uma coisa reflete a outra, né? Porque a confiança que você vai trabalhando em você vai refletir o externo, e aí aquilo te fortalece, né? Então, eu vejo isso muito nesse lugar. Então, é isso, assim, eu não tenho nada muito específico no sentido de, sei lá, eu tenho que usar calcinha amarela, algo do tipo. Não tenho essas coisas. Calcinha. Mas esse meu ritual de todo dia é uma coisa que, tipo, prepara meu corpo já para minha prova. Eu tenho isso também, é o time das metódicas, né? Mas, enfim, eu faço isso também enfim, minha semana é super corrida, assim, de encaixar treino e trabalho. E eu sinto que quando eu já deixo organizado na noite anterior, flui muito melhor. Mas eu tenho esses rituais mais de tempo, assim. Por exemplo, tenho,
Se a prova é na cidade, de acordar 2 horas antes da largada, 2h30. Eu tenho que ter meio que desenhado, tipo, tá, eu vou tomar café esse horário, eu preciso tomar um banho sempre antes, eu acordo, tomo banho, porque eu sinto que eu não acordo, eu vou meio dormindo pra prova. Mas aí eu estabeleço esses rituais, assim, não, primeiro eu vou fazer isso, depois isso, aí eu vou colocar essa roupa. Se eu fico em dúvida de roupa, eu deixo 2 roupas separadas, mas eu já deixo separado. Eu acho que eu vou descansar muito mais tranquila também, assim. Então, para mim, é muito mais eu consigo mentalizar também como vai ser o treino. Então, tipo, sei lá, organizei no dia anterior, já posso jantar, curtir, socializar, ficar de boa, porque eu já sei que para amanhã tá tudo certo, assim. E eu acho que música me ajuda. Eu tenho playlist específica para treino e para competição, e aí a música me ajuda bastante a concentrar. Bom, então, agora eu acho que nesse momento a gente pode colocar em prática, né, algumas coisas, começar, assim, se ouvir mais internamente, começar a sentir, trazer algumas percepções, para ver se isso, às vezes, pode ser uma estratégia ou um ritual, às vezes, para você utilizar antes da prova. Pessoal que, infelizmente, gente, não vai poder fazer, essas meninas lindas vão, mas, assim, esse é, até aproveitando, né, o nosso primeiro episódio nesse formato com presença, que a gente quer que isso cresça, mas a gente, né, preferiu fazer pequenininho, vamos ver se vai dar certo, trazer feedback de meninas, né, que a Leda principalmente conhece mais, então pode falar, Bianca, eu achei horrível. Mas para que isso cresça e que todo mundo tenha essa experiência legal. Então, conta o que a gente vai viver aqui hoje, Dani. Eu não vou falar tanto, porque senão, assim, depois vai, né, perder um pouquinho a graça. Mas a gente vai iniciar, assim, trazendo primeiro a conexão com a presença, né, para dentro de si. O yoga, ele tá muito nesse lugar, né, como prática. A gente vai falar um pouquinho dali das palavras, né, que cada uma às vezes pode trazer. Às vezes já utiliza alguma, né, mas trazer um momento realmente para refletir, não, eu acho que esse aqui vai ser o meu mantra, esse aqui vai ser uma palavra de âncora, ou essa aqui específica vai ser quando eu tiver tudo meio que desandando, eu vou utilizar essa, né? E aí a gente vai fazer depois uns asanas que são posturas voltadas um pouquinho para a parte da corrida, então mobilidade de tornozelo, quadril, né? Essas mobilidades mais específicas. E aí a gente vai finalizar o Shavasana, que é uma postura de relaxamento, e com uma visualizaçãozinha para um dia de prova. Cada uma vai fazer trazer uma prova específica que queira, para dar também uma positivada ali no mental, né? Que a gente fala de processo de visualização, de como pretende praticar uma prova, para visualizar lá na frente e conseguir alcançar os objetivos e as metas. Mas esse é um resuminho e agora a gente vai vivenciar. Antes da gente encerrar, eu queria falar que, infelizmente, vocês também não vão poder provar, mas a gente está aqui com comidinhas da Menina de Ouro, que é aqui uma mulher também maravilhosa que faz comidas sem glúten e sem contaminação cruzada, porque a gente sabe que existem muitos celíacos e que muitas vezes não podem nem utilizar a mesma panela que foi feita um macarrão com trigo. Então, assim, é super natural, super gostoso, as meninas vão poder experimentar aqui. E para quem for de Jaraguá, a gente vai deixar o Instagram delas aqui também, para vocês conhecerem um pouquinho do trabalho. É isso? Acho que é isso. Então, sigam a gente nas redes sociais. Redes sociais, Instagram. Curte, segue a gente. No YouTube, no Spotify, no Strava. Valeu. Tchau, tchau. Ai, sempre rola isso.